Isso se dá porque aquilo que os discípulos pensavam ser o Messias é totalmente diferente. É totalmente diferente daquilo que ele é. Por isso que tanto Pedro, que foi o chefe da igreja, João, que é conhecido como o discípulo amado, todos eles pensaram em entregar Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar uma outra coisa. No final do Evangelho, nosso Senhor diz que ele pegou o pão, melhorou no prato e deu para aquele que ia entregar. Vocês sabiam que essa é uma atitude que só se fazia durante o rito do casamento judeu? Quando o casal se casava, a festa de casamento durava mais ou menos 7 dias. E um dos ritos era um gesto de amor, quando o noivo pegava um pouco de pão, colocava no molho, né, chamava os molhos, e entregava para a esposa comia, etc. Um gesto de amor. Quando Jesus fez isso, exatamente com Judas, era como se fosse uma atitude desesperada de Jesus para tentar resgatar o coração daquele homem, Judas. E vejam, quando lá no começo nós escutamos o Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos de Mateus, quando Jesus chamou os 12 discípulos, vocês acham que Jesus, sendo Deus, não sabia que Judas ia trair? É claro que sabia, porque Jesus é Deus. Por que, afinal de contas, ele escolheu? Jesus sabia claramente que ele ia trair. Por que ele escolheu? Porque Jesus, meus irmãos, ele não deixa com que o amor dele seja vencido por saber o nosso pecado e o nosso mal. O que não acontece com a gente? Então, o que não acontece conosco? Conosco é totalmente diferente. Se você está casado aqui, levanta a mão, por favor. Pronto, baixa. Verdade, muita gente. Se você no dia do casamento, levanta, se você no dia do seu casamento, o seu esposo ou esposa olha para você e diz: olha, eu sei que daqui a um ano você vai me trair. E justamente com esse meu melhor amigo ou amiga, você vai engravidá-la e justamente com ela. Mas mesmo assim eu não caso contigo. Para nós parece absurdo, mas no fundo sempre o amor de Deus é assim. Pode arrastar um amor de um amigo desse? Exato que só. E como a galera do fundo dá para ver ali ou não? Tá, né? Deixa eu ver se ela fecha mais. Como vocês estão podendo ver, em primeiro lugar, o tríduo que nós chamamos de tríduo pascal, ele é no fundo somente uma celebração. Não são três, somente uma celebração. O tríduo pascal comporta, porque vocês já perceberam, o tríduo pascal começa na quinta-feira com a missa normal. Missa na missa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E começa normal a missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo para nada. Mas no final da missa não tem bênção. No final da missa de amanhã não vai ter bênção, vai ter uma espécie de pequena procissão do Santíssimo até o local onde terá a oração. Na sexta-feira, a ação litúrgica da sexta Paixão do Senhor, podem perceber, não começa a funcionar para Deus. Começa em silêncio. Ele deita, ele começa a celebração já com oremos. Já faz a oração no final, começa a liturgia. Termina, não tem bênção. Já continua com a procissão, geralmente. No sábado, se alguém lembra do ano passado, no sábado a vigília pascal não começa também desta forma.
Começa fora, perto do fogo, o padre dizendo: queridos irmãos, durante 40 dias, não tem o começo da missa normal, mas tem a missa. Isso é o sinal de que, como disse, o tríodo é uma só celebração. Começa na quinta-feira, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção que vai ter depois é só na vigília pascal. Quinta, sexta e sábado é apenas uma celebração. Por um motivo, falei isso no domingo de Ramos. Porque tudo aquilo que Jesus vive, a sua esposa deve viver. Jesus não viveu, não sofreu a prisão. Depois ele foi preso, quando foi à noite, não, vai para casa, dormir em casa, depois morreu na sexta-feira, depois voltou para cá. É tudo uma coisa só. Foi preso, foi julgado, condenado, morto e ressuscitou. É uma coisa só. Assim também é a igreja. A igreja não vive 3 dias, 3 celebrações, é como se fosse uma só coisa. É a esposa que está do lado do esposo. É uma só coisa. Aí, se o esposo está sofrendo desde quinta, a esposa também. A esposa não vai para casa. É por isso que é como se fosse uma só celebração. A nossa Semana Santa, embora o tríodo, a domingo de Ramos não comece com. Embora o tríodo não comece com o domingo de Ramos, mas gostaria de falar um pouco. Como disse, o domingo de Ramos não faz parte do tríodo pascal, mas como disse no domingo passado, é o que nós chamamos de domingo da paixão. E a procissão de Ramos. Recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta: padre, o domingo é o domingo da paixão, né? Sim. O evangelho, a gente não ouve o evangelho da morte de Jesus? Sim. Mas Jesus vai morrer só na sexta, como é que domingo a gente está falando desse evangelho? Por quê? Antigamente, hoje a gente celebra a missa, padre, diferente do povo, em português. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver a missa antiga de Costa, padre latim, e tal. Antigamente, existia uma pré-semana santa. Mais ou menos isso. Uma espécie de pré-semana santa. Por isso que o domingo é o domingo da paixão. Por isso que neste domingo é como se fosse uma semana que prepara a gente para que a gente vai vir na Semana Santa, que era antigamente. Então restou para nós hoje apenas o domingo de Ramos. É por isso que no domingo de Ramos a gente ouve o evangelho da paixão do Senhor. Pode passar, por favor? Passa de novo, por favor. Pronto. Eu não sei se dá para ver essas imagens. Dá para ver mais umas imagens, pessoal? Não? Beleza. Então, as imagens, como vocês estão podendo, essas imagens que eu coloquei nos slides, elas são o que nós chamamos de ícones. Não são pinturas normais. Uma pintura a gente faz. Um ícone é diferente. Um ícone é uma espécie de pintura sagrada. Pintura sagrada. Tanto é verdade que, por exemplo, o ícone da Pepe de Socorro, nossa Pepe de Socorro, é um ícone, não é uma pintura qualquer, o original, né? Não foi um pintor lá que fez, no final, assinou o nome. Vocês nunca vão ver o ícone ou qualquer representação de Pepe de Socorro com o nome de quem fez. Porque a pessoa que faz um ícone, o objetivo dela não é pintar alguma coisa. É como se fosse abrir uma janela para que quando a gente olha o céu. Todas as vezes que a gente olha o ícone, a gente olha para o céu. Que nem quando a gente olha para Nossa Senhora. Quando a gente olha a imagem da Nossa Senhora de Socorro, dá vontade de cantar. Ó Virgem Maria. Assim, todo o ícone. O ícone que a gente está vendo aqui, que eu trouxe mais ou menos, mostra Jesus com os discípulos, todos estão perplexos, um com o rosto virado para o outro. No ícone, tudo tem sentido. Alguém que já foi lá na Catedral de Castanhal? Quem não foi, melhor dizer, a Catedral em Castanhal? Não? Então a maioria foi, né? Sim ou não? Sim, beleza. Todo mundo já viu aquele mosaico que está lá, né? É o segundo maior mosaico da América Latina. E é nossa igreja, não é pouca coisa não, nossa igreja. Se vocês olharem com bastante atenção, vocês lembram de Jesus lá na cruz, né? Todo bonito, branco e tal. Vocês vão ver que do lado
lá de cima, quem puder lembrar, mostra Nossa Senhora, o anjo apontando para cima. Ele falando: olha, o velho, tu vai ser mãe daquele que é filho de Deus. Quando vocês forem lá, não esqueçam disso. Quando vocês forem na catedral, vejam os pés de Nossa Senhora lá em cima. Vão ver que um dos pés dela está justamente em cima da cruz. E não é por acaso. Nada é por acaso, como eu disse, meus irmãos, nada é por acaso. O Tríduo Pascal começa na quinta-feira, e com a missa de quinta-feira, de amanhã à noite, nós vamos encerrar a nossa quaresma. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina amanhã à noite, com a missa da Santa Ceia do Senhor. O mistério pascal que a gente está fazendo, que a gente fala, não é só para deixar de Páscoa, não é somente a ressurreição de Jesus. A Páscoa são três coisas: o sofrimento, a morte e a ressurreição. Por isso, todas as vezes que qualquer padre fala de mistério pascal, vocês ouvem alguém falando do mistério pascal, já coloca no coração que são três coisas: o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Pode passar, por favor? Depois, na quinta-feira santa, nós não celebraremos a missa do lava-pés. É muito conhecido, né? Domingo falei que nós iniciaremos dias com símbolos muito claros no nosso coração. Domingo é só, já lemos os matos, a gente vai cantando as andorinhas lá, e quinta-feira lava-pés, mas não é obrigatório que na missa da quinta-feira à noite tenha o lava-pés. Esse rito, gesto do lava-pés é um rito opcional. Ele visa mostrar concretamente aquilo que Jesus viveu naquele dia. Amanhã à noite, nós lembraremos três coisas na missa de amanhã à noite. Primeiro, Jesus que dá para nós a Eucaristia. Depois, Jesus que dá para nós o sacerdócio. E em terceiro lugar, Jesus que manda nos fazer o amor à caridade. Por isso, o lava-pés. O lava-pés é um gesto opcional que faz com que a gente consiga perceber aquilo que Jesus viveu. O que nós, como esposa, vivemos, o esposo também viveu. O segundo ponto lá, durante. Já falei? Sim ou não? Sim ou não? Então, agora todo mundo junto. Segundo ponto. Durante o canto do glória, podem tocar a sineta do altar ou sineta da igreja. Por quê? Porque, lembra, imagina se o teu esposo, mulher de Deus, ele venha falecer. No dia do velório do teu esposo, tu não vai estar ensaiando na praia, na praia, tipo, não, de Deus. Você vai estar triste. E se alguém te convidar para fazer qualquer coisa, você teria. Bora ali, bora lanchar lá na Fátima, lá em Vigia, não sei o quê. Você não vai. Com que coragem, com que alma você vai fazer isso? Assim também é a igreja. A igreja é a esposa. Nós, durante o tríduo, a última vez que nós tocamos a sineta é durante o glória. Termina o glória, não tem mais sineta até a vigília pascal. Porque a sineta, ou seja, lembra quando o padre levanta a Eucaristia, né? Sinetazinha? O ato de silenciar a sineta, ou quando as igrejas têm sido sinos, representa isso, o luto da esposa. Naquele momento, o esposo já está sendo preso. A esposa está triste. Não tem mais sino. Para que ela vai anunciar? Vai anunciar o quê? O esposo está preso, vai ser morto. Portanto, na glória, a gente deixa de tocar as sinetas, que vai ser tocada somente na vigília pascal. Convém, portanto, que também no terceiro ponto, os lugares daqueles que irão fazer o rito do lava-pés não sejam, como está dizendo aí, um presbitério. Aqui a gente vai ter sempre tem lava-pés, né? Não passa o dedo, né? Não pode. Presbitério, o que é isso? É todo esse negócio aqui alto. A gente geralmente chama de altar, mas altar é só a mesa do sacrifício. É só isso daqui, o altar mesmo.
isso nós chamamos de presbitério, que é o local do presbítero, que no fundo é o Papa. É bom que nós, durante este rito, nós não coloquemos o local daqueles do lava-pés no presbitério. Mas o local talvez aqui na frente, talvez aqui perto da escada, que todo mundo sabia também. É um gesto muito bonito. E também na missa de quinta-feira nós não dizemos o creio. A gente só faz a oração das preces. Pode passar? Por favor. Depois, eu vou falando cada passo de cada celebração. Repito, qualquer dúvida vocês podem levantar a mão ou escrever depois, tá bom? Depois da comunhão, o padre purifica tudo, deixa a reserva eucarística no altar, né, com um véu, alguma coisa, e depois da oração pós-comunhão nós iniciaremos uma espécie de procissão com adoração. Esta adoração nunca é feita no ostensório, é sempre dentro das andas, pelo mesmo motivo. Você já parou para pensar por que a gente faz a adoração nessa noite? Pelo mesmo motivo. O esposo está preso e a esposa está agoniada, vergonha com ele. Ele está sofrendo, ele está, com certeza, vai estar acorrentado. Já vai ter levado vários tapas, já deu um cuspido no rosto dele, e a esposa vai estar lá, triste, está provavelmente chorando. A nossa adoração, portanto, não é uma adoração solene. Por exemplo, a adoração solene, eu digo, é quando o padre ele chique, né? Aquele padrão de capa, véu e tudo que vem direito. Não tem tudo isso. Apenas um véu, que é aquele pano que o padre coloca para ele segurar o ostensório, né? Nesse dia, amanhã, não será uma adoração solene, porque nós não temos tantas coisas para nos alegrar. Nós estaremos dizendo, Senhor, agora tu estás no Getsemane e já tu vai ser preso. Quando você estiver na adoração, faça isso. Lembre que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele chamou 3 apóstolos. Alguém sabe quais são? Vai numa vela gasta. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E vocês, eu acho muito interessante. Você lembra o que Jesus falou para eles? Jesus estava sofrendo, deixou eles no canto. Lembra do filme do Mel Gibson? Então, Jesus os teve no canto, Jesus foi quase assim afastado. Começou a sofrer, suação, o diabo furava um monte de coisa. Depois que Jesus voltou para eles, Jesus falou para eles: não fostes capazes de vigiar nenhuma hora. Eu acho interessante porque Jesus parece que está indignado. É como se ele dissesse, se ele fosse paraense, né? Eu chamei vocês não tiveram coragem de vigiar comigo. Nossa, uma hora. Quando você estiver na adoração, lembre-se disso. Lembre-se que você é chamado para ser o quarto discípulo lá do lado de Tiago, por exemplo. Seu quarto discípulo. Os 3 estavam dormindo, como você estava lá. Você teve o privilégio de ouvir Jesus. Olha, vinha tu aí, Pedro, Tiago e João, venham comigo aqui. E você vai falar dormindo. Aliás, amanhã à noite. Bom? Depois, no último ponto, né? Algumas desses trechos eu tirei daquilo que nós chamamos de rubricas. Todo mundo? Rubricas. Não, não faz tudo de novo. Rubricas. Por quê? Olha, assim como a nossa sociedade tem leis, a nossa liturgia também tem uma espécie de lei. Se vocês depois olharem o missal, que é aquele livro que o padre reza a missa, todas as palavras que o padre deve ler estão em preto, e todas as palavras que estão em vermelho é tudo aquilo que o padre deve fazer. Está tudo escrito lá.
A gente tem as rúbricas em alguns lugares. Primeiro, a gente pode encontrá-las numa parte do missal, que é o livro da missa, outra parte de um outro livro chamado Cerimonial dos Bispos. Tem coisas que a gente tem que fazer que não tem nenhum desses lugares, a gente tem que pesquisar. Portanto, uma dessas rúbricas diz que enquanto a gente estiver andando com Jesus na âmbula, a gente trouxe um hino de São Tomás de Aquino. É um grande santo da nossa igreja, que criou um hino muito famoso que a gente conhece. Tão sublime sacramento, adoro. Só que esse é apenas as duas estrofes finais. Esse hino é grande e é muito, muito bonito. Tem essa melodia que a gente mais conhece, mas tem uma outra melodia que é tão sublime sacramento, e assim vai. Portanto, a igreja indica que nós devemos cantar este hino, bem no texto. Os momentos mais bonitos que a gente tem na nossa igreja, onde você diz que de fato é tão sublime esse sacramento, porque Jesus vai sofrer, mas ele deu esse sinal de amor. Pode passar, por favor? Depois, grava isso no seu coração, pelo amor de Deus. Tudo o que o esposo vive, a esposa vai viver. Portanto, aqui, o que eu vou falar não é uma rúbrica, ou seja, não é. Ou seja, a igreja diz que depois dessa celebração, o altar, o que é o altar? É a mesa do sacrifício, ele vai ser desnudado. Ou seja, se aqui na nossa comunidade a gente faz aquilo que é certo, ou seja, deixar sempre um pano, mas vai estar certo, é isso mesmo, né? Mas na quinta-feira a gente vai tirar. A gente vai tirar o pano, vai tirar a vela, como está dizendo aí. O altar é desnudo. Esse costume, o primeiro ponto, evidencia que a igreja não renova o sacrifício até a vigília pascal. Padre, que acha isso? Isso quer dizer que, quando termina a quinta-feira santa, a gente tira a toalha do altar, tira as velas, se possível, e não tem missa até o sábado. Mas você, mas padre, na sexta-feira tem lá no momento, mas não é missa. Qual é a diferença? Para que seja missa, é necessário que tenha o sacrifício. Ou seja, somente o padre e o bispo, né, sem dúvida, fazem o sacrifício. Como é que eu sei? Por exemplo, principalmente o sacrifício é o momento da consagração. Naquele momento que o padre diz: por isso, ó Pai, nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo estas oferendas para a tábua de história para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo. Na noite em que ser entregue, Jesus tomou toda essa parte. Isso é o momento mais alto do sacrifício. Se não tem esse ponto, não é missa. Por exemplo, quando o diácono celebra aqui na nossa comunidade, ele fala esse momento, sim ou não? Sim ou não? Não, porque não tem sacrifício. E podem ver, por mais que na sexta-feira, depois de amanhã, eu venho aqui celebrar tudo, casula, tudo bonitinho, eu não falo essa parte. Sexta-feira Santa é o único dia em todo o mundo que não tem missa. Em todo o mundo. Somente uma vez, em 2009, se não me engano, o Papa Bento XVI ele autorizou numa cidade da Itália a ter uma missa. Por quê? Teve uma enchente, foram destruídas várias casas, muitas mortes, igrejas espíritas, ele autorizou que naquela cidade tivesse missa. Mas em nenhum lugar do mundo vai ter missa na sexta-feira santa. Por quê? O esposo morreu. A igreja vai se alegrar com quem? O esposo já morreu. Pode passar, por favor? Pronto, sexta-feira. O altar, o primeiro ponto, o altar deve continuar sem cruz, castiçais as velas, né? E as toalhas, recebendo isso ao rito da comunhão. Ou seja,
cruz, sem toalhas, sem vela, até o momento da comunhão. Só no momento da comunhão. A gente vai, coloca o altar, coloca a vela, o padre vai lá, bota a âmbula lá em cima e diz: eis o poder de Deus que tinha pecado do mundo. Termina a comunhão, depois tira a âmbula, tira a toalha, tira tudo. Bom? A celebração deve ocorrer na tarde da sexta-feira. Geralmente nós fazemos às 3 da tarde, mas pode ser toda a noite, mas deve ser sempre antes da noite. O terceiro ponto ali, bora ler todo mundo junto. A adoração mais forte só deve haver. Pronto. A adoração não é feita à cruz, mas sim ao mistério da paixão. Só deve haver uma e mesma cruz na celebração. Embora nós dizemos comumente a adoração à Santa Cruz, né? Com esse termo aí, eu quero dizer que não é objeto de madeira, né? Que a gente adora, não é isso. Nós estamos, a cruz, ela é um sinal da paixão de Jesus. E me diga uma coisa, fora a Eucaristia, mas assim, fora a Eucaristia, a cruz é a única coisa que nós adoramos. A cruz que eu digo a paixão, né? Fora a Eucaristia, a paixão de Nosso Senhor, a morte de Jesus é a única coisa que nós católicos adoramos. Você não vê a gente, ainda que seja no céu, você não vê o padre, o bispo se ajoelhando na frente da imagem de Nossa Senhora. Sim ou não? Sim ou não? Não, você não vê. Você só se ajoelha na Eucaristia, né? Você vê o padre na missa, quando você entra na igreja se ajoelhando, né? E também na cruz. Nós já adoramos o Senhor Jesus Cristo, veio sim, porque provação não é Cristo, às vezes até a gente ajoelha. Isso é o mais claro sinal daquilo que São Paulo diz, que para os gregos e para os judeus a cruz é uma loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. Portanto, a cruz ela deve ser levada, deve ser colocada entre duas velas do centro da igreja até o altar. Né? Durante esse percurso nós dizemos umas palavras, nós rezamos. É um momento muito bonito, pode passar, por favor? Não existe nenhuma rubrica dizendo se tem que ser uma cruz. Por costume, tem que ser uma cruz com Jesus crucificado, por exemplo. Isso, aí depende muito de cada igreja. Né? Se na igreja só tem essa, a gente pode ver essa. Se não. Só que tudo isso é preparado antes da celebração. Né? Se, por exemplo, a gente vê que na comunidade tem uma cruz um pouco grande, bonita, e dá para fazer, então a gente faz. Tá bom? Então depende muito de cada celebração. Cada igreja, aliás. Neste dia, o segundo ponto, a coleta que nós fazemos na missa, na celebração, é sempre levada para a Terra Santa, ou seja, o ofertório é totalmente enviado para Jerusalém, para o cuidado dos lugares santos. Né? Toda a igreja do sepulcro, onde Jesus morreu, onde Jesus nasceu, onde Nossa Senhora viveu, onde tudo é cuidado com o dinheiro que nós enviamos na Sexta-feira Santa. Pode passar, por favor? Pronto. Terceiro lugar, a Vigília Pascal, que é a que eu mais amo e é a principal celebração de toda a Igreja Católica. Nós chamamos ela de mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal. Não existe nenhuma celebração mais importante do que essa. Vocês estão vendo aquele ícone que está ali, né? Estão vendo Jesus segurando no pulso de duas pessoas, sim ou não? Tá. Vocês estão vendo que eles não estão segurando, ele não está segurando exatamente na mão, mas no pulso. Assim como na catedral está assim, tá? Jesus segurando o pulso de Adão e Eva. No pulso, por quê? Quando uma pessoa está passando mal, né, você sabe que ela está morta, ou você olha no pescoço, né, ele está morto, está vivo, ou você olha onde? No pulso. Quando Jesus segura no pulso Adão e Eva, ele quer não somente tirar Adão e Eva da morte, mas quer dar a vida.
grega, que é Anástasis, ela dá origem ao nome que a gente tem hoje, que é Anastácia. Anástasis, em grego, é ressurreição. Por isso, esse nome Anastácia é um nome que significa ressurreição. Ressurreição viva, vida nova. A vigília pascal é a de todas as vigílias e, portanto, já é domingo de Páscoa. Eu tenho certeza que ou vocês, ou muita gente tem essa dúvida. Fábio, se eu participar do sábado da vigília, já cumpre o domingo? Mas claro, a gente vai fazer o de menos, Tipo assim, participei do sábado, lavei minha mão, acabou, banhou, está tudo certo. Domingo, vou cuidar, pelo amor de Deus. Claro, se você participa do sábado, você já cumpriu o preceito dominical, porque é vigília pascal. Vigília pascal já é Páscoa, Segundo ponto, são previstas até 9 leituras, contando com a epístola, que é uma carta de São Paulo aos Romanos, e o Evangelho. No entanto, a gente pode escolher, por questão de tempo, fazer mais rápido, apenas 2 leituras do Antigo Testamento, e a mesma carta e o Evangelho. No total, 5 leituras. Mas a gente vai fazer tudo bonitinho, Padrão FIFA, Alguém poderia falar, mas demora. Mas eu garanto a vocês. E façam essa experiência. Ao participar da vigília, escutem bem as leituras que serão proclamadas. Se você escutar bem as leituras, desde a primeira até a carta de São Paulo aos Romanos, que é antes do Evangelho, você vai ver como se fosse um resumo de toda a humanidade. A primeira leitura é a criação de Deus, o início, o Gênesis, no princípio, etc. Esse vai. E a carta de São Paulo aos Romanos fala de que nós fomos mortos por Cristo, a gente vai reviver com Ele. A vigília pascal, as leituras da vigília pascal, elas querem mostrar para nós toda a salvação de Deus, desde o início, desde antes de Abraão. Abraão foi a primeira pessoa que existiu de verdade na humanidade. Portanto, de Abraão para cá, a gente tem mais ou menos 12 mil anos, 8 mil ou 12 mil anos, acho que 8 mil anos. As leituras da vigília pascal querem nos mostrar esses 8 mil anos de salvação, até hoje nós, aqui em Santa Rosa. Depois, último ponto, o círio pascal é colocado ou ao lado do lombão ou no centro do presbitério. Por que eu quero dizer isso? Porque existem essas duas opções. Tem igrejas que o presbitério, essa parte mais alta, fica aqui, tipo assim, no final. Tem igrejas que ela fica no meio mesmo, literalmente. E os bancos ficam todos em volta. Então, depende muito da disposição do presbitério. No nosso caso, ficar bem bonito, ficar bonito, o círio colocado do lado do lombão. Pode passar, por favor? Passa de novo, por favor. Por que o círio é colocado do lado do lombão? Porque se a gente lembra no capítulo 12 do livro do Êxodo, é o momento onde Deus ele dá algumas orientações para Moisés. Ele diz, olha, a última praia vai passar, vocês devem pintar as portas com sangue de cordeiro, vocês devem assar o cordeiro, todo mundo deve comer tudo no mesmo dia, não deve comer no outro dia, vocês devem comer vestidos com sandália dos pés, cajado na mão, porque é a Páscoa do Senhor. Vocês já perceberam? E já ouviram, aliás, na Bíblia, quando Jesus diz assim, olha, vocês devem estar com sandália nos pés e com os rins cingidos. Já ouviram essa expressão, rins cingidos, na Bíblia? Sim ou não? Sim, Como assim? Vocês perceberam que aquela cordinha que eu uso em cima da túnica é quase na altura dos rins aqui também, que é mais ou menos por aqui? O nome daquela cordinha é símbolo. C-I-M-B-U-L-O.
atravessar uma avenida. E naquela época era só roupa longa, né? Não tinha calça também, a gente era roupa longa, todo mundo mulher. Como é que tu vai correr no areal do deserto de roupa longa? Tu vai atravessar. Então o símbolo naquela época era utilizado para levantar a roupa do judeu para correr. Sempre o símbolo na Bíblia é sempre visto como pressa, rapidez para alcançar a salvação. Pode passar? Agora, brevemente, eu gostaria de falar de maneira muito ampla sobre a missa. Alguém tem uma pergunta? Sim ou não? Muito sobre a missa. Prometo que já vai terminar. A missa, ela tem esta estrutura. Né? Vamos ler todo mundo junto primeiro? Rei dos iniciais, liturgia da palavra, liturgia orais da Este é o rito. A gente chama de rito. Rito, que existe uma diferença entre liturgia e rito. São coisas diferentes. O que é isso? A liturgia é a ação pela qual o homem pode louvar a Deus. Vamos dizer assim. O rito é o modo com que essa ação é feita. Pronto. É como se a liturgia fosse o bolo e o rito são a receita do bolo. Vamos dizer assim. Então, o rito da missa será sempre este para poder levantar. Pode passar, por favor? Pronto. Aqui eu gostaria de trazer para vocês um trecho de uma obra de a gente pode dizer santo, chamado Saturnino. Ele foi morto no ano de 304 depois de Cristo. A gente está em 2025, então 304. Esse homem, ele era um padre, um presbítero, e ele viveu na época em que a igreja era perseguida. A gente não podia celebrar a missa aqui como a gente, tem a igreja, a gente vai com camisa de santo, com cruz, não. Os cristãos celebravam a missa literalmente escondidos. Alguns dentro de cemitérios mesmo, nas catacumbas, embaixo da terra, em caverna, outros escondidos na casa de algumas pessoas, escondidos. Este é o caso de que os soldados romanos encontraram Saturnino celebrando a missa, entre aspas, com um grupo de pessoas. Depois, eles foram presos, foram julgados e perguntaram para ele: por que vocês continuam fazendo isso, sendo que o imperador mandou proibir? E aí ele escreveu, segundo ponto, todo mundo junto: celebramos a Eucaristia dominical sem nos preocupar com as proibições do imperador, porque para nós cristãos não podemos viver sem a Eucaristia dominical. Outra coisa daqui não é para falar com isso, é verdade, com documentos. A gente tem, porque, tipo hoje na nossa ceia, a gente for fazer um BO, boletim de ocorrência na delegacia. Você vai lá que o cara está escrevendo tudo o que você está dizendo. Tudo isso que a gente tem hoje é dessa época, do direito humano. Então isso é tudo escrito. Então, o que é bonito? O fato de que Saturnino diz no ano de 304 que sem a Eucaristia não podemos viver. Ou seja, ele mesmo sendo perseguido, ele foi morto por isso, ele compreende que não podia ter vida sem domingo sem Eucaristia. Pode passar, por favor? Pronto, aqui eu vou ler só uma parte, que é um trecho muito longo. Eu gostaria muito de ter trazido para vocês isso impresso. Esse é um trecho aqui vocês estão vendo, aliás, este homem ali é São Justino. Ele viveu ali pelo ano de 150, século XII. Esse homem ele foi filósofo, ele fez um monte de coisa, ele é muito inteligente, depois se converteu à fé cristã. Na época dele, o nome do imperador romano era Adriano. E até que Adriano, o imperador, mandou prendê-lo e mandou investigar, perguntar a ele como era a missa dos cristãos, como era a reunião. Naquela época, como era tudo escondido, ninguém sabia direito como era.
que não era cristão. Então diziam que nós cristãos éramos adoradores de burros, e que a gente adorava uma cabeça de um cavalo, né? Inventavam que os cristãos praticavam incesto. Sabe por quê? Porque todo mundo se chamava de irmão, né? Então, eles achavam que era incesto. Diziam que os cristãos eram canibais, porque se ouvia falar de comer a carne e beber o sangue de Jesus, não imaginava que era de verdade. Né? Esse homem Saturnino, aliás, São Justino, século II, ano 150, ele escreveu um livro explicando como era a nossa fé para o imperador Adriano. Meus irmãos, no ano de 150, a gente tem o primeiro relato de como era a missa. E era exatamente como hoje. Tem toda a estrutura. Eu pude trazer uma parte aqui para você, mas pode passar? Tem uma parte adiante. Adiante, por favor. Pronto. Para finalizar brevemente, eu gostaria de falar sobre alguns tanto objetos quanto parâmetros que a gente usa na nossa liturgia. Objetos são, como nós sabemos, coisas que a gente pode usar, e quando a gente fala de paramentos, a gente quer falar de tudo aquilo que é, vamos dizer assim, de plano. As roupas que o padre usa na missa, as toalhas bordadas, as toalhas de Jesus, né, que a gente abre assim, bortar, tudo isso a gente usa de paramentos, tá bom? Pode passar, por favor? Primeiro é, muito claro, o cálice que a gente usa, né? O cálice que a gente usa na missa, como diz aqui no ponto, lembra-se o cálice da amargura que Cristo bebeu e o túmulo no qual o corpo dele foi depositado. Lembra quando Jesus, no Horto das Oliveiras, diz: Pai, afasta de mim este cálice, contanto que seja feita a tua vontade, não a minha. Portanto, todo o cálice, ele deve lembrar exatamente o cálice que Jesus bebeu, ou seja, o sofrimento dele. Tanto é que na Bíblia sempre diz isso: vai provar e beber do cálice da fúria de Deus. Então, o cálice lembra isso. Todo o sofrimento que Jesus deu por nós. Pode passar? Segunda coisa, a pala. A pala, quando o cálice está aqui em cima, você já vê aquele pedaço de pano que o padre pega e coloca em cima do cálice para ficar rosca? Sim ou não? A pala é isso. Não pega um pedacinho de pano durinho, é pala. Para que ele serve? Ele é um quadrado de pano que serve para cobrir o cálice e significa a pedra do sepulcro. Lembra que agora há pouco eu falei que o cálice representa o local onde Cristo foi depositado. E se a pedra estava tampando, a pala tem como significado também a pedra que estava no túmulo de Jesus. Tudo na nossa liturgia tem dois significados. Primeiro, o significado prático e depois o espiritual. Por exemplo, acorde um símbolo prático é tu correr para fugir do faraó. Qual é o espiritual? Os rins na Bíblia, eles sempre são o sinal das nossas paixões. Ou seja, dos nossos sentimentos. Raiva, alegria, amor, tristeza, ódio. Então, estar com os rins cingidos significa, olha, controla os teus sentimentos. Não exagera. Vive para Jesus. Então, o significado prático, correr do faraó. O significado espiritual, estar em Jesus. O significado prático da pala é não deixar que nenhuma mosca, mosquito nos entre. O significado espiritual é a pedra do sepulcro. Pode passar? Depois, nós temos a patena, que é esse pratozinho que a gente coloca a partícula maior da missa. Ela é como se fosse uma urna cheia de aromas para o embalsamento. Essa é a representação espiritual. Ou seja, o prático é o pratozinho que a gente coloca a partícula maior e o sinal espiritual é como se fosse, a gente diz urna, porque todo o corpo que era morto, que morria, a gente se passava na época óleo, ungia o corpo. Né? Então imagina, aquela partícula grande é como se fosse Jesus. Se eu coloco naquele pratinho, Jesus está quase para morrer, ele está quase para ser morto, um sacrifício, ali é como se fosse
depois, corporal e sanguíneo. São esses dois pedaços de panos que nós usamos na missa. O corporal, agora dentro tudo junto, primeiro ponto, é o local sobre o qual se coloca o cálice e a madeira. Representa o quê? Representa o sudário. Faz tudo. Representa o sudário que envolveu o corpo de Jesus. Sudário é aquele pano que se cobriu com Jesus quando ele foi colocado no túmulo. E o sanguíneo, esse paninho mais curto. O sanguíneo representa o quê? Representa os panos que serviram para enxugar o corpo de Jesus. Pode passar, por favor? Já vai terminar. Depois, alfa ou túnica. Aqui todo mundo já viu, né? Túnica, que é aquele que pai usa. Por que ele diz alfa ou túnica? Porque túnica é aquilo que nós aqui geralmente usamos, né? Que é o que está mostrando ali. Alva é um tipo de túnica diferente. Como mostrou da Dudas, né? É mais difícil a gente ver algum padre usar, acho que é mais caro, muito caro, tá dando dinheiro, né? Então, alva túnica é a mesma coisa. Primeiro, representa todo mundo a santidade e o batismo com que o sacerdote deve estar revestido para realizar o sacrifício da missa. Vocês sabiam que todas as vezes que o padre se amém, coloca as outras na missa, tem uma oração? E também essa oração. Por exemplo, quando ele coloca a alva ou a túnica, é esta oração que ele reza: purificai-me, Senhor, e limpai o meu coração, para que, banhado no sangue do Cordeiro, mereça gozar das alegrias eternas. O padre, quando coloca a túnica, pede que Deus purifique o coração dele, para que ele possa viver na alegria eterna de Deus. Pode passar? Segundo, acabei de falar, né? Representa a pureza, porque o sacerdote deve estar revestido, né? Tem outro significado, a corda com que Jesus foi honrado no jardim das oliveiras, né? E a oração está aí no final. Cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza, e extingui nos meus rins o fogo da paixão sentimentos, para que permaneça em mim a virtude da continência e da castidade. Para tudo isso. Passa de novo. História, todo mundo sabe a história, que eu vou pegar de pano aqui, né? Ele é a história é a imagem das cadeias, das correntes que prenderam Jesus após a condenação. Ela indica também o serviço, ou seja, alguém que tem que fazer as coisas. E qual é a oração que o padre faz? Restituir-me, Senhor, a história da imortalidade que perdi na prevaricação do primeiro pai, ou seja, no erro de Adão. E ainda que eu não seja digno de me apoiar dos vossos sagrados mistérios, fazer que mereça alcançar as alegrias eternas. Acho bonito. Ainda que eu não seja digno, Senhor, de estar na Eucaristia, na missa, faça com que eu mereça gozar, aproveitar e alegrar do teu amor eterno. A partir daquela oração que eu faço com o Pai ele está perguntando se é a partir do momento que ele veste a túnica que ele age persona Christi. O que é isso? Quem não sabe levantar a mão? Persona Christi? Quem sabe levantar a mão? Tem um que é nem tá. Vou explicar. Persona Christi é quando o padre age na pessoa de Jesus, de fato. Os protestantes dizem: não vai poder confessar, né? Não vou confessar que isso aqui é um homem pecador também, né? Pode ter razão, né? Tudo pode ser pecador. E de fato, as mãos humanas, as minhas mãos, elas não têm pecado algum. Meus irmãos, essas mãos, elas não têm poder algum de transformar um pedaço de trigo em água, que é a partícula em corpo de Jesus. Não é eu que é Cristo que age, o Padre que o faz. Se o Padre matasse
Porque lembra, não é ele. É Jesus na pessoa dele. Ele está agindo na pessoa de Jesus. É Jesus que nele está agindo na missa. Assim na confissão. Não tenha medo. Não é para o Padre que você conta, é para Cristo. Cristo age em pessoa na Cristo, ou seja, na pessoa de Jesus. Então, qual é o momento? O momento dos sacramentos. Né? Então, vamos dizer, no início da missa, no Pai, Filho e Espírito Santo, até a bênção, ele age na pessoa de Jesus, nos sacramentos. Então, no fundo, é Jesus que dá o poder para ele de fazer as coisas. Né? Nunca o Padre faz. Bom, uma pergunta, pode passar? Está terminando o Casula, a gente já sabe que ele é nosso grande, representa um manto de púrpura que os soldados lançaram sobre Jesus. Quando colocaram sobre Jesus, o manto vermelho para a casca dele. E qual é a oração? Senhor, que dissestes, o meu jugo é suave e o meu peso é leve, fazei que o suporte de maneira a alcançar a vossa graça. Amém. O Padre pede, Senhor, tu que disseste que o teu jugo é suave e o fardo é leve, fazei que eu suporte. Veja, fazer que o suporte, ou seja, o Padre pede que ele suporte não o jugo dele, Padre, mas de Jesus. O Padre, quando ele veste uma casula para a missa, ele pede a Deus que lhe dê a força de suportar o peso do jugo de Jesus. Por isso, todas as vezes que um Padre pede o cálice, a Eucaristia diz: tomai todos e comer, isto é o meu corpo que é entregue. Deixa eu não esquecer. Tomai todos e comer, isto é o meu corpo que é. Isso, sério. Fica, tá. Calma, na hora eu vou lembrar. Não se preocupe, a missa vai valer. Pelo amor de Deus. Então, o Padre pede, tomai todos e comer, isto é o meu cálice. Quando o Pai diz que nós descobrimos isto é meu corpo que será entregue por vós. Este é meu corpo que será entregue por vós. Ele não está somente imitando Jesus na última ceia. Ele está falando também dele mesmo. Tomai todos e comer, isto é o cálice do meu sangue, do meu sangue. No meu caso, Padre Davi, ou qualquer Padre Bruno, Padre Nazareno, que era aqui, Padre Silvestre. Cálice do meu sangue, Espírito da nova aliança, que será derramado por vós e por todos. Por quê? Por isso que eu disse, o persona Christi, o Padre na liturgia nunca existe faz de conta. Nunca. Aí é uma coisa muito particular minha, tá? Vocês são obrigados a me seguir. Por isso que eu nunca gostei do termo de entrada da missa. Entrada de pão, entrada de açaí, entra beijo, entra mato, entra árvore. Geralmente não oferta até aquelas as pessoas fazem. Por quê? Na liturgia não existe faz de conta. Não existe. Nunca. Por isso, o que eu quero dizer, o que o Pai diz, lá Deus corrige é o meu corpo, ele não está fazendo faz de conta. É Jesus, mas também ele mesmo. É a mesma coisa que o Padre, ele pede no fundo que Jesus dê todas as missas. O Padre pede a Deus que ajude ele a morrer como ele. A missa é isso. E vocês podem ver que todas essas orações, nenhuma fala, Senhor, me ajude a ser alegre, a você ter. Não. Todas as orações pedem a Deus que dê a capacidade de ser como ele e gozar das alegrias, mas é eterno. Tudo que falando aqui é o amor da cruz, o amor da paixão. Sabe? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Uma hora, certinho, me perdoe. Mais alguma dúvida?